Senhoras e senhores, hoje, de forma inusitada, nós estamos dentro do carro. Eu vou explicar por quê. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ela tem um programa chamado Caleb. Esse programa acontece uma vez por ano, acontece geralmente no período de férias escolares para envolver todas as pessoas. E a gente está aqui num ambiente preparado para isso. E aí eu resolvi fazer esse vídeo dentro do carro. Talvez vocês vão ouvir alguns sons, alguns barulhos diferentes, inclusive eu estou embaixo de uma castanheira, talvez vai cair uma castanha aqui daqui a pouco, mas não se assusta, não é tiro, não é nada de assustador assim que você tem que se preocupar, ok? Então a lição dessa semana, aqui vai dar para fazer assim tranquilo porque eu não tenho uma luz agora, então você pode olhar aí a lição dessa semana e o título da lição, roteiro Tim, e antes e depois da queda, a gente tem frisado isso. A lição dessa semana ela abrange do dia 21, né, que foi ontem. Eu gravo sempre no domingo pela manhã, então a lição foi ontem, começou, né, no dia 21 e vai até o dia 28 de janeiro de 2023, no próximo sábado, ok? Na próxima sexta-feira, no caso, termina. E o título dessa semana é Uma Longa Caminhada com Deus. O texto, Gênesis 5, 21 a 24, vai dizer o seguinte para nós. Bom, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. A gente conhece, né, o texto e a história, um pouco pelo menos da história de Enoque, e sabe que Enoque andou com Deus. Vamos à oração para nós então entrarmos no estudo da lição. Pai querido e amado, nós queremos agradecer ao Senhor o privilégio que temos de tão boas circunstâncias estudarmos a Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de termos o acesso à Bíblia, ao Espírito de profecia, a lição, e podemos estudar, e podemos também alimentar o nosso espírito para que ele vença os desejos da carne. Fica conosco em nome de Cristo. Amém. Bom, o teaser, que é o ponto de contato com a lição, eu vou estar constantemente olhando para baixo, porque a lição vai estar aqui na parte de baixo, né? E o celular está preso ao meu quebra-sol. Teaser. Esse ponto de contato, eu achei muito interessante, a lição começa bem assim, ó. É difícil imaginar como foi para Adão viver quase 1000 anos com a lembrança de uma vida antes do pecado. Porém, foi por causa da lembrança da doce comunhão com Deus e da promessa de que seria feita uma expiação que Adão e Eva puderam passar para a frente as lições de sua experiência com relação ao amor redentor de Deus e as terríveis consequências do pecado. É claro que não era esse o projeto de Deus, mas Deus em sua misericórdia estendeu um pouco mais, abriu um pouco mais o leque em relação a isso. E aí o que aconteceu? Adão, ao invés de ficar se lamuriando ali, se lamentando em relação à queda e tudo mais, ele de fato lembrava com ansiedade, com satisfação dos momentos bons que ele viveu dentro do jardim, na presença direta de Deus. E ele passava isso para as suas gerações, para os seus filhos, né? Adão e Eva passavam isso para eles. E também, por causa disso, eles podiam então fazer um paralelo entre o que estavam vivendo, que eram as consequências do pecado, e o mundo depois do pecado, e agora o paralelo era a questão que eles estavam vivendo no mundo de pecado como consequência daquilo que eles tinham feito lá no Éden. Então eles tinham a imagem, isso gente, era só Adão e Eva que tinham, a imagem do Éden e das coisas dentro do Éden, da própria face de Deus, e agora também vivendo o mundo de pecado. Eles passavam isso para as pessoas com a maior exatidão de detalhes possível, para que eles pudessem então entender o que Adão e Eva tinham vivido e que estavam buscando ou esperando viver novamente. A Bíblia vai dizer o seguinte: em comparação com outros membros da família de Adão e Eva, Enoque viveu por um tempo relativamente curto na Terra, comparando com os outros, porque Enoque viveu na Terra 365 anos e o restante
depois nós vamos ler, daqui a pouco nós vamos ler o Gênesis 5, de 1 a 24, e vamos ver que toda essa descendência tinha uma vida muito longeva, muito grande, muito extensa, 800, 900, ok? Então assim, Enoque viveu um espaço muito curto de tempo, porém Enoque era um homem que andava em comunhão com Deus, que foi finalmente translatado para o céu sem que passasse pela morte. O exemplo de Enoque é espetacular, porque embora Enoque não tenha vivido muito tempo na Terra, Enoque está vivo até agora, ou seja, Enoque herdou a eternidade, sem nunca almejar isso, sem nunca almejar, que eu digo assim, sem nunca buscar isso como um favor, né? Eu vou fazer isso para Deus porque eu tenho certeza que tal, até porque você vai ver um pouquinho ali no estudo do livro, que a irmã White vai dizer que Enoque não compreendia muito bem essa relação da morte. Ele achava que tanto o justo quanto o ímpio viviam aquela vida e depois morriam. Não havia uma segunda oportunidade, até porque a morte era um assunto estranho para eles, um assunto fora da caixinha, né? Eles não nasceram e não conheceram o assunto da morte, porque a morte entrou como um intruso. Nós o conhecemos porque a Bíblia está cheia disso. A nossa vida está cheia dessas minúcias em relação à morte, ok? Então vamos lá. Roteiro original. Agora nós vamos fazer uma leitura da Bíblia, né, e depois uma explanação, uma exploração do tema. A história dessa semana se concentra na experiência de Enoque. Gente, e que experiência espetacular. Então nós vamos a Gênesis no capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 24. Eu preciso ler um pouco assim, mais acelerado, mas você pode ler com calma na sua casa aí, e aliás, essa é a recomendação, porque eu estou aqui gravando, então eu não posso passar muito, deixar muito longo o vídeo, porque fica cansativo e acaba aqui perdendo o sentido, ok? Vamos lá então, Gênesis 1, versículos de 1 a 24. Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Esse homem é genérico, né? A gente sabe disso, é um termo genérico. Ele não quer dizer só homem no sentido de que é masculino somente, mas é como ser homem, humanidade. Inclusive em outras Bíblias o termo aparece como humanidade. A nova tradução da linguagem de hoje aparece e chamou humanidade, ok? Então é um termo genérico e ele quer dizer justamente isso, humanidade, homem e mulher, ok? Vamos lá então. Aos 130 anos Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Você percebe que a Bíblia não vai falar de todos os filhos e filhas que Adão gerou, que Sete gerou, que Enos gerou, que Jared gerou. Ela se detém naquele filho, né, de onde vem a próxima geração que lhe interessa. Então o escritor bíblico, no caso aqui Moisés, ele se deteve nesse detalhe, que é o que para ele interessa e que para nós também. Vamos lá? Então Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas, viveu ao todo, né, todo o tempo da vida de Adão, 930 anos e morreu. Nós vamos ler aqui, você vai ver que são 9 gerações até chegar Enoque. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo, né, Sete viveu ao todo 912 anos e morreu. É estranho para nós, né, falar em 900 e tantos anos. Eles tinham um filho com mais idade do que nós temos a vida hoje, né? Depois que gerou, aliás, depois que morreu, né, ali é tal, Sete então morreu depois que gerou Enos com 912 anos. Aos 90 anos, Enos então gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Estranho, né? Tem uma sugestão para você colocar no nome do seu filho aí. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e então morreu. Viveu aos 65 anos, Maalalel, gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu.
Aos 102 anos, aqui ó, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Depois que gerou, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Aqui é a parte que nos interessa de acordo com a lição. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo, Enoque, 365 anos. A Bíblia é interessante, né? A Bíblia fala que Enoque viveu. Mas era interessante, é claro que eu não vou determinar o que a Bíblia tem que dizer ou tal, mas seria interessante que a Bíblia dissesse assim: Enoque viveu nesta terra, entre os viventes, 365 anos. Porque Enoque não viveu só esse período, Enoque passou a viver a eternidade. E o texto do versículo 24 diz assim, ó: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Olha que interessante. Então, Enoque foi trasladado. Enoque não conheceu a morte, Enoque agora tinha a vida eterna, porque foi, né, arrebatado. Inclusive, Ellen White, no livro Os Escolhidos, que nós acabamos de mencionar, ela diz que Enoque, ele, em relação à eternidade, né, Enoque foi o primeiro a entrar pelas portas da cidade santa, né, dos mortais aqui. Olha que legal. Roteiro original, então, a gente vai só para pergunta aqui, né, que fica aqui. O que você acha que seria andar com Deus hoje? Olha que legal. Eu coloquei o seguinte. Aliás, são 3 perguntas, me perdoem. De acordo com a passagem, quando foi de fato mencionado que Enoque, quanto foi, né? De fato que Enoque andou com Deus. Falei, Enoque andou, Enoque andou com Deus, né, a vida inteira, mas os 300 anos foram os anos que determinaram. Em sua opinião, porque o nascimento de Matusalém pode ter sido importante na vida dele. Aí eu coloquei Enoque, pode ter a perspectiva de Deus ao olhar para o seu filho. Então, como pai agora olhando para o filho, Enoque teve a perspectiva de Deus olhando para a humanidade, para os seus filhos, e aí logo depois foi explicado para ele o plano da redenção e essa visão foi ampliada. Enoque agora passou a ter uma comunhão diferenciada com Deus a tal ponto de não poder mais viver aqui na terra sem a companhia de Deus, e Deus então o levou. Mas depois nós vamos entrar nesse detalhe. Perdão. Por que você acha que Deus levou Enoque para o céu? Eu coloquei simplesmente: não havia mais lugar para Enoque nessa terra. Chegou o ponto de Enoque não poder mais viver com tranquilidade. Por quê? Porque era homem justo, reto e fiel. E Deus não permitiu que Enoque ficasse mais tempo aqui na terra, experimentando a dor e o sofrimento por causa do pecado. Veja que isso poderia ter acontecido com Adão e com Eva em relação à comunhão com Deus. Mas Enoque alcançou um patamar acima desse, de Enoque e de Adão e Eva. Depois a pergunta diz assim: por que você acha que Deus levou Enoque para o céu? Tá. Não havia outras pessoas tão consagradas quanto ele? Eu não acredito que não havia outras pessoas consagradas, mas tanto quanto ele, eu acho que não havia. Aí a outra pergunta diz assim: o que você acha que seria andar com Deus hoje? Então eu coloquei da seguinte forma: comunhão com Deus é uma vida alimentada pelo Espírito de Deus, no Espírito Santo. Amém? Então, isso aqui é legal. Vamos lá? Correndo. Zoom. A lição vai trazer então agora uma visão ampliada para nós entrarmos dentro do tema, ok? Aliás, nos aprofundarmos no tema, já estamos dentro do tema, entrar dentro do tema seria redundante, né? O texto para memorizar: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Então viveu 365 anos andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para si. Esse texto é espetacular, né? O Zoom, eu separei aqui uma partezinha que é do livro, né, Os Escolhidos, e a Bíblia não menciona muitas coisas sobre Enoque, mas diz que o nascimento de Matusalém foi um ponto fundamental na vida dele, né?
de acordo com o Livros Escolhidos, que é uma versão, né, atualizada e na linguagem jovem do livro Patriarcas e Profetas, Enoque era um dos que, preste atenção nisso, Enoque era um dos que preservaram a verdadeira fé, os antepassados da semente prometida. Dos lábios de Adão, ele aprendeu a respeito da história da queda e da graça de Deus, conforme revelado na promessa. Confiou na vinda do Redentor no futuro. Era um homem de grande conhecimento, honrado com as relações especiais vindas de Deus. Então Enoque valorizava muito esse contato com Deus, as coisas de Deus e, claro, a opinião de Deus, né? Ou seja, o que Deus e como Deus pensava, Enoque respeitava profundamente. Um dos segredos da vida de Enoque foi a oração, né? Uma das partes da comunhão. Enoque aprendia de Deus, orava a Deus, estudava sobre Deus, e é o que nós devemos fazer hoje, se quisermos ter uma vida como a vida de Enoque. Terça-feira, McNoff é um dos bastidores da história, e são aqueles postezinhos, e eu acabei separando uns 3 aqui para nós lermos, ou 3 ou 4. Adão teve oportunidade de conviver com 9 gerações. Isso foi bom e ruim. Ruim porque eu fico imaginando ele vendo essas gerações todas degradadas e sofrendo por causa do pecado deles, e imaginando tudo isso foi causado por mim, pela minha atitude. É isso inegável dizer isso. Ao ser levado para o céu, Enoque foi o primeiro habitante da terra ao entrar pelos portais da cidade santa. Isso eu mencionei um pouquinho antes. Ele representa a recompensa da vida imortal imortal que os obedientes receberão por meio de Jesus. Então, se você acha que não vai ter recompensa, ou que viver uma vida legal aqui não vai compensar e tudo mais, não, vai sim, e Deus prova isso através de Enoque. Diferentemente do que muitos pensam, as pessoas que viveram antes do dilúvio tiveram vantagens incomparáveis. Muitas delas receberam instruções diretamente de Adão, instruções acerca de tudo que deveriam fazer para não entrar no pecado ou no problema que Adão entrou. Apesar de ter a sua entrada vedada por um anjo no jardim do Éden, e o jardim permaneceu por muitos séculos como testemunha silenciosa na terra. Adão pregava sobre o que ele viveu e mostrava, tá vendo? Aquele é o jardim, foi lá que eu vivi, e lá a vida era assim, assim, assim. O último post-it que eu separei aqui, o pecado avançava. Isso aqui é legal, pesado. O pecado avançava. Mas houve um grupo de pessoas que se mantiveram fiéis a Deus. Não é só Enoque, mas Enoque se destacou. Tinham inteligência excepcional e talentos maravilhosos. Entendiam a sagrada missão de desenvolver um caráter justo e ensinar tanto as pessoas e seu tempo como as gerações novas. Entre estes estava Enoque. Claro, estava Enoque ali entre estes que viviam uma vida consagrada e diferenciada. Quarta-feira, nós vamos ver outras partes bíblicas. Tem um texto aqui dessas partes, são 3 textos, né? Mateus, Hebreus e João, mas João ele colocou o capítulo 25 e eu não encontrei o capítulo 25 na minha Bíblia, talvez na Bíblia do autor da lição existe o capítulo 25, eu não encontrei. Então eu não sei qual é o texto que ele quis sugerir aqui. Até tentei procurar entre outros textos, mas não é difícil, né? Procurar uma agulha no palheiro, até mais do que isso, deduzir o que o autor da lição estava pensando quando colocou esse texto aqui. Ok? Aqui são os textos que nós vamos ler agora na íntegra. Mateus capítulo 5, versículo 8 nos diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que são os limpos de coração? São pessoas que não têm pecado? Não. São pessoas que não conseguem conviver com um ambiente pecaminoso. Elas estão com a natureza, estão alimentando tanto a natureza espiritual, o relacionamento com Deus, que não conseguem estar num ambiente que não seja um ambiente favorável ao espírito. Então essas pessoas são pessoas limpas de coração, e estas verão a Deus.
Outro texto separado, Hebreus 11:5, e esse eu circulei e coloquei um X porque eu gostei muito desse, né? E a lição até pede para você separar os textos que você gostou, e eu gostei muito desse, Hebreus 11:5 e 6, diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A vida de Enoque foi uma vida que agradou a Deus. Ora, aí vem, né, o texto, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador ou galardoador dos que o buscam. Então esse é o texto que eu separei como sendo um texto que para mim tocou e mexeu comigo, ok? Quinta-feira, agora nós vamos fazer ter uma visão panorâmica de toda a lição dentro do espírito de profecia. Ela amplia muito essa pequena porção da Bíblia a respeito de Enoque. Por isso nós vamos ter uma visão melhorada acerca da vida de Enoque, que é justamente essa visão que o espírito de profecia dá para nós, ok? Vamos lá, um pouquinho de movimentação aqui, mas vai dar tudo certo no final das contas. A lição pede para lermos o capítulo 6 do livro Os Escolhidos, e eu li o capítulo 6 e achei simplesmente espetacular. De muitas maneiras, o mundo de Enoque é parecido com o nosso mundo de hoje, em pensamentos e ações. É verdade. Só vou dizer para vocês uma coisa, Enoque não viveu para ver os limites desse mundo. E talvez nós não vivamos para ver os limites de nosso mundo, mas uma coisa é certa, o mundo já está chegando no seu limite. Aqui está dizendo o seguinte: escolha a lição nesse capítulo que você acha que você acha ser mais importante para a sua vida. Escreva em uma ou duas frases. Eu coloquei uma coisa aqui, não sei se você vai concordar comigo, mas você tem também a liberdade de ler o capítulo 6 do livro Os Escolhidos e ter a sua conclusão. Para mim a vida de comunhão de Enoque foi um testemunho contra os rebeldes de seu tempo. Viver em conformidade com a lei de Deus, com as normas de Deus, com a vontade de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, viver em conformidade com essas coisas, claro, desperta muita indignação e revolta, como aconteceu com Caim e Abel, Abel vivia para fazer a vontade de Deus e se incomodou Caim a ponto dele o matar. E se nós vivemos de acordo com a vontade de Deus em nosso tempo, é fato, é claro que nós vamos levantar muita indignação e rebelião contra nós e contra Deus também, é óbvio, não só contra nós, quem somos nós? Romanos 12:2, vai dizer o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O texto de Romanos ele está dizendo o seguinte: nós não devemos imitar o mundo e as coisas do mundo, mas pelo contrário, nós devemos buscar as coisas de Deus, o pensamento de Deus, para que Deus nos transforme. O Espírito de Deus nos transformará. Na lição passada nós falávamos sobre alimentar as naturezas, natureza carnal e natureza espiritual. E eu mencionei uma coisa interessante dentro da sala, não porque eu mencionei, mas para mim foi assim legal, foi elucidativo, porque foi o seguinte: Paulo chegou a ponto de dizer assim: o bem que eu quero isso não faço, mas o mal que não quero isso faço a todo momento. Paulo estava dizendo o seguinte: existe uma natureza lutando e às vezes eu faço a vontade dela, porque às vezes alimento essa natureza má também. E aí, depois ele vai dizer assim: olha, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Eu não faço mais a minha vontade, mas faço a vontade do meu Pai, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando Paulo chega a falar essas coisas, ele alimentou tanto a natureza espiritual que naturalmente ele está fazendo as obras do bem, as obras do Espírito. Entende? Então, assim, o que eu preciso fazer é alimentar as obras do Espírito. Entendeu? Se eu fizer isso, se eu alimentar as obras do Espírito, naturalmente eu vou fazer as obras. Se eu alimentar a natureza espiritual, naturalmente eu vou fazer as obras do Espírito. E isso vai ser uma coisa tão simples, tão comum, que quando eu despertar, eu falei: poxa, eu não estou mais fazendo as obras da carne, eu estou fazendo as obras do Espírito.
Os Escolhidos, página 43, Ellen White diz o seguinte: depois do nascimento do seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Quando viu o amor do filho por seu pai, sua confiança pura e sua proteção, ao sentir a profunda ternura de seu coração por aquele primeiro filho, ele entendeu uma lição preciosa sobre o maravilhoso amor de Deus no dom de seu filho Jesus. O infinito amor de Deus demonstrado em Cristo acabou se transformando ou se tornando o tema de suas meditações de dia e de noite. Enoque procurou revelar esse amor ao povo ao seu redor. Que legal! Enoque descobriu uma coisa tão fantástica no seu relacionamento com o filho, com seu filho, né? Com Matusalém, que aquilo colocou ele num outro patamar de visão espiritual. E agora ele buscava entender melhor o caráter de Deus, porque agora ele via como Deus via os seus filhos. Muito legal, muito bom. E a gente que é pai sabe disso, isso é uma verdade absoluta. Depois que você é pai, você começa a viver para dar exemplo ao seu filho, e isso, consequentemente, vai transformando a sua vida e você vai ficando melhor, espiritualmente melhor. Isso não tem que ser atribuído a nenhum esforço humano, mas, pelo contrário, isso é um atributo divino também na nossa vida. Concluindo o off, o fechamento. E nós vamos dizer o seguinte aqui, ó. Aqui. Cristo fala o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim, permanência em Cristo, comunhão com Cristo, andar com Deus, paralelos. E eu nele é como consequência. Eu ando com Cristo, naturalmente Cristo deseja andar comigo. Agora, um outro texto também vai dizer, um texto bíblico que ficou até mencionado em algum momento aqui, e eu acho que eu não li. Deixa eu ver aqui. Eu não li aqui para vocês, mas eu quero falar aqui com vocês. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim, eu nele, produzirá muito fruto. Bom, agora eu perdi o raciocínio, daqui a pouco eu volto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Tá, eu falava o seguinte: quem permanecer em mim, é questão de permanência, comunhão, né? Andar com Deus. E eu nele, como consequência de andar com Cristo. Ok. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. É o texto de Amós. O texto diz o seguinte: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles, mas preste atenção numa coisa. Se há divergência de opiniões entre você e Deus, quem tem que ceder? Você. Naturalmente, porque Deus é absoluto. Se Deus é absoluto, se Deus é a certeza, a verdade absoluta, então quem tem que ceder sempre é você. Então, o convite aqui, né, Deus está convidando você para um caminhar diariamente com Ele. E a resposta, qual é a sua resposta? O caráter O caráter é o que você é no escuro. Dwight Moody disse isso. C.S. Lewis colocou um outro texto aqui: almeja o céu, isso aqui é muito pesado, almeja o céu e você terá também a terra, almeja a terra e você não terá nenhum nem outro. C.S. Lewis disse isso é a grande verdade. Satanás vai fazer com que você perca os dois. Blaise Pascal já disse que grande diferença existe entre conhecer a Deus e amá-lo de verdade. Uau, que legal. Finalizando, para nós fecharmos aqui, um fato bastante motivador na caminhada de Enoque é que ele começou a ter uma fé semelhante à de uma criança quando tinha 65 anos. Então é possível tornar-se criança na questão espiritual quando você já é adiantado em idade, aos 40, 50, não sei. Sim, é possível. Quando se apoia completamente na verdade de que você é um filho de Deus, esse é o início de uma caminhada com Ele. Seria possível começar uma caminhada como a de Enoque hoje? Essa é a pergunta para mim e para você. Você poderia começar descansando na verdade de que você é filho do Rei do Universo. Que legal, que lição, que espetáculo de lição. Deus abençoe você ricamente e que você possa crescer espiritualmente até que alcance o nível de Enoque e que Deus o possa levar para morar na eternidade. Amém.